Olá a todos, falaremos hoje de um componente muito importante da terapia cognitivo-comportamental da insônia, que é a terapia cognitiva. Olá, meu nome é José Mauro, sou psiquiatra. Meu nome é Renê, eu sou psicólogo. Hoje nós estamos dando prosseguimento aos componentes da terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então nós já vimos, né, Zé Mauro, nos vídeos anteriores. Tá parecendo série, né? Voos. Mas série importante. Saber isso aqui traz muito mais recompensa do que uma série de televisão. Isso. Você pode empregar na prática, você pode ajudar seus pacientes, não é isso? Isso aí. Então, na nossa série de componentes da TCCI, essa é uma das séries, serão muitas séries aí. Controle de estímulos, né? Então, cama igual a sono, principal componente aí do controle de estímulos, Isso. parear a cama e o sono. Restrição do sono ou treinamento de eficiência do sono, para o paciente não passar tempo demais acordado na cama, piorar o sono dele. No vídeo passado, higiene do sono. Higiene do sono, importantíssimo. A gente viu como que é importante personalizar as recomendações de higiene do sono. Perfeito. Hoje, terapia cognitiva. Terapia cognitiva, na veia, vamos ver. E relaxamento nós vamos ver no próximo vídeo. Os protocolos de TCCI dão mais ou menos ênfase a cada um desses componentes aqui. Você vai aprender todos eles, tá? Isso. E hoje veremos a terapia cognitiva. Então, TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com dois componentes extremamente importantes, né? Empatia e empirismo, não é, Zé Mauro? Isso. Empatia é fundamental para todo psicoterapeuta, né? A pessoa tem que se colocar no lugar do outro, tem que entender o outro, entender a história do outro para poder ajudá-lo. Senão, né? Você ficar com a cara fechada, olha, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Não vai. O paciente não vai fazer, não vai ter uma relação terapêutica, não vai modificar o comportamento dele. Então, toda TCC precisa de empatia e precisa de empirismo. O que é empirismo? Empirismo é você e seu paciente juntos, de mãos dadas, testando comportamentos, testando pensamentos, testando cognições para uma melhora funcional, uma melhora emocional, uma melhora de relacionamento. Isso é a terapia cognitivo-comportamental em geral, tem que ter esses dois itens. E a terapia cognitivo-comportamental para insônia não seria diferente. Ela precisa, o terapeuta, você terapeuta do sono, você precisa de empatia e de empirismo. Se tiver essas duas qualidades principais, você será um excelente terapeuta do sono. Isso. Então vamos conhecer aí os mecanismos da terapia cognitiva? Vamos. Para a insônia? Primeiro componente, psicoeducação, né? Psicoeducação. A psicoeducação, ela é muito importante na TCC em geral e na TCCI em particular, ela é muito importante, né? Você tem que ensinar o paciente como o sono dele funciona, ensinar como os mecanismos do sono, ensinar os problemas relacionados à insônia, ensinar o modelo conceitual da insônia, como que a insônia surge, o paciente tem que saber isso a nível cognitivo, né? E ele alcança isso através da psicoeducação. Então, por exemplo, né, se a pessoa gosta de ficar mais tempo na cama depois de acordar, tem motivo para ela fazer isso. Tem motivo. Então a gente começa daí sabendo que tem motivo para fazer, porque é por isso que ela mantém um comportamento. Exatamente. Então como é que ela vai mudar o comportamento? Na terapia cognitiva, o primeiro passo é ela entender com a psicoeducação o que está acontecendo com ela. Então a gente vai ajudar a entender, por exemplo, que um dos componentes do sono, um dos motores do sono, ele funciona a partir do acúmulo de adenosina, né, que são esses rejeitos das células do sistema nervoso central, né, dos neurônios, e que vão se acumulando ao longo do dia e quando chegam num determinado pico, induzem o sono e a pessoa dorme. Então, o acúmulo de adenosina é fundamental para que a pessoa tenha sono. Agora imagina, só para exemplificar, imagina que um paciente está lá, acordou 6 horas da manhã, olhou o relógio, deixa eu ficar aqui. Aí fica na cama, virando para um lado do outro, de vez em quando ele nem sabe se dormiu ou acordou, não está tendo um acúmulo de adenosina. Isso, perfeito. Perfeito. Aí ele fica assim até 10 horas da manhã. Fica assim até 10 horas da manhã. O sono vai vir atrasadaço, lá, de acordo com o slide aí, olha só, vai vir no meio da noite que o sono vai vir, o sono do acúmulo da adenosina, né? E aí a gente estava dizendo, né, da importância da empatia para um bom empirismo. A pessoa faz isso, tem que ver por quê, né? Então, às vezes, ela acha que está descansando um pouco mais. Ela fala assim, olha, eu não durmo bem à noite, eu não consigo descansar direito, então, agora de manhã, como eu tenho um tempinho, eu vou continuar na cama que pelo menos eu descanso.
Só que esse pelo menos eu descanso, ela não sabe que está prejudicando o sono noturno dela. Tá virando mais e mais insônia. Isso. Não é possível, por exemplo, psicoeducar o paciente explicando isso que a gente falou aqui agora, né? Isso, só explicar, mostra os slides, né? Explica o acúmulo de adenosina, a pessoa realmente vou tentar modificar isso aqui. Pelo menos ela tem o conhecimento para tentar modificação do comportamento. Isso. Outra psicoeducação interessante que a gente pode dar para o paciente é sobre o modelo conceitual da insônia. O paciente de repente estou com insônia. Não, aquela insônia aconteceu por vários fatores que foram se acumulando e levaram à insônia, né? Então, a gente pode dizer, por exemplo, a pessoa chega e só consegue ver insônia. Se ela enxerga um processo, fica mais claro onde agir. Exatamente. Né? Então, a gente vai explicar para o paciente, por exemplo, que existem fatores predisponentes. O que são esses fatores predisponentes, né? Por exemplo, fatores genéticos, né? E fatores, assim, de uma ansiedade, que a pessoa já tem aquela ansiedade natural, é um fator predisponente para a insônia. Isso. Então, é a condição anterior ao surgimento da insônia. Fatores precipitadores. Muito comum é o nascimento de filho, né? Nasceu o filho, a pessoa altera o sono dela todo, além da preocupação da criação de um filho, ainda a pessoa fica, né, dorme mal porque o filho acorda toda hora à noite, né? Isso. E outro fator precipitador comum é estresse de trabalho, estresse de estudo, né? Fatores perpetuadores. São fatores que a higiene do sono age muito neles, o terapeuta do sono age muito neles. Por exemplo, dormir de dia lá, a pessoa está dormindo de dia e também ela está usando o celular na cama, seriam fatores perpetuadores da insônia. E o condicionamento clássico ativador. Condicionamento clássico ativador é um conceito muito importante que o terapeuta do sono tem que ter. O que é o condicionamento clássico ativador? A pessoa está lá no sofá, morrendo de sono. Ela vai para a cama, deitou na cama, tum! Acordou. Quer dizer, a cama virou um estímulo para a pessoa ficar acordada. É o contrário, a cama tem que ser um estímulo para ela dormir, né? Então, nesse modelo conceitual da insônia, que a gente falou brevemente aqui, o paciente vai entender que muitas vezes ele tem condições anteriores que propiciam o surgimento da insônia, que ela apareceu em algum momento específico. Ela começou, né? Pode ter começado aos poucos, pode ter começado ele perceber que aconteceu. Então, a gente vai identificar o que é que desencadeou a insônia, vai entender que a insônia tende a passar quando os agentes estressores eles diminuem, mas se ela continua é porque tem fatores perpetuadores. Exatamente. Então tem coisas que ela está fazendo, às vezes na melhor das intenções, para diminuir a angústia dela, para diminuir o sofrimento dela. Ela está fazendo essas coisas, por exemplo, dormir à tarde. Não estou morrendo de sono, vou dormir à tarde. Mexer no celular, não estou pegando sono, vou mexer. São coisas que a pessoa faz na boa intenção, mas que vão perpetuando a insônia, vão alterando o funcionamento fisiológico, que vão perpetuar a insônia e isso vai gerar um condicionamento que o corpo vai aprender a funcionar assim. Então, vai levar um tempinho até o corpo aprender a funcionar diferente. Então, é importante o terapeuta do sono passar psicoeducações para o paciente. Isso. Guia definitivo do terapeuta do sono. Um curso estruturado e direto ao ponto. Outro processo, avaliação dos pensamentos disfuncionais. Gente, a gente tem pensamento disfuncional o tempo todo. Em relação ao sono, a gente também tem muito pensamento disfuncional, né? Por exemplo, tenho que dormir 8 horas por noite. É um pensamento, assim, muito disfuncional, que pode levar, inclusive, à insônia, né? Então, o terapeuta do sono ele percebe esses pensamentos para poder vencê-los e atacá-los, né? Isso. Um exemplo também é, por que eu não posso descansar na cama? É o exemplo que você deu anteriormente, né? Isso. A pessoa pensa, vou ficar pelo menos deitado um pouquinho aqui para descansar. Ela põe lá a viseira, né, para tirar a luz e fica deitada lá na cama a manhã inteira achando que vai descansar. Isso piora demais a insônia. Quando o paciente fala isso, por que eu não posso descansar na cama? A gente pode mostrar a psicoeducação. Sim. E a gente pode usar uma ferramenta da TCC extremamente importante, que é o questionamento socrático. Questionamento socrático. Quais perguntas, Renê, você faria para uma pessoa assim? Deixa eu ficar na cama, doutor. Pelo menos eu não quero levantar às 6 horas da manhã, não. Pelo menos eu descanso na cama se eu tiver insônia. Você não quer melhorar, não? Você não quer melhorar, não? Eu ia fazer essa pergunta. Você não quer melhorar, não? Fica esperto. O que vocês acham? Não. É uma boa pergunta? Não, né? Não é uma boa empatiasia, pergunta. né? Tem que ter uma empatiasia. Olha só, boas perguntas, olha só. Você fica deitado na cama mesmo sem sono? Aí o paciente está lá, fico deitado na cama mesmo sem sono, doutor. Então, de 0 a 100, o quanto você acha, o quanto você acredita de fato que ficar deitado na cama sem dormir ajuda? Eu acho que eu acredito, 90%, né? Eu fico deitado ali, mas às vezes eu acordo e continuo, mesmo cansado, mesmo tendo passado a manhã inteira deitado, eu continuo cansado. E o que acontece quando você fica deitado sem sono?
Eu fico lá, rolando para um lado e para o outro, tentando descansar, às vezes não descanso nada e durante o dia fico cansado também. Você até já respondeu, dizendo assim o quanto você fica cansado durante o dia, né? Mesmo a manhã inteira deitado, mesmo assim eu fico cansado de tarde. E o que aconteceria se você saísse do quarto? Doutor, teve um dia que eu saí do quarto mais cedo e até que não fiquei tão cansado assim, não. E o que você diria a um amigo que estivesse passando pela mesma situação que você? Eu ia falar, sai dessa cama. Não fica na cama, não. Então, gente, questionamento socrático é isso aí, ó. A gente fez um pequeno roleplay aqui, numa dramatização, mas questionamento socrático é isso. Você, através de perguntas, você quebra um pensamento absolutista de um paciente, um pensamento disfuncional do paciente. Vai ajudando a pessoa, através do raciocínio, a inserir elementos de dúvidas que vão ajudar a ver as brechas do pensamento. Aí a pessoa vai conseguir colocar na balança. Vale a pena ou não vale a pena? Ela vai decidir se vale a pena ou não. Você enche de perguntas, sapeca a pessoa de pergunta lá, aquele pensamento vai dar uma tremida, vai dar uma trincada ali, aí depois você tenta uma experimentação, alguma coisa assim, para a pessoa ver se vale a pena manter aquele pensamento ou não. Isso. Então, uma vez que a gente fez a psicoeducação e fez boas perguntas para ajudar a pessoa a questionar se aquele de fato é um bom comportamento, a gente pode fazer a criação de pensamentos alternativos. Né? Porque na hora que ela está deitada lá na cama, o questionamento socrático já ajudou a mexer. E é importante ter algum pensamento alternativo que essa pessoa possa trazer à mente, trazer à consciência, para ajudar ela a ter um comportamento diferente. Né? Por exemplo, nesse caso, isso faz a pessoa pensar. Questionamento socrático, psicoeducação em cima, a pessoa... Peraí, será que vale a pena ficar descansado, deitado, sem dormir na cama, né? De manhã inteira deitado, sem dormir? Será que vale a pena? Você já botou a pulguinha lá, né? Atrás da orelha, né? Atrás da orelha. Foi a pulguinha atrás da orelha do paciente. Que expressão curiosa, né? Pulga atrás da orelha. Né? Você fica coçando, deve ser. Nossa, será que é assim? É verdade. A pessoa fica, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. É por isso. Ficou com a pulga atrás da orelha agora. Boa. Bom, aí você cria junto com o paciente um pensamento alternativo, né? Então vamos pegar um outro caso, né? Se a pessoa pensa, eu preciso acordar descansado todas as manhãs, né? Que é, por exemplo, eu prefiro continuar na cama porque eu quero levantar descansado. Né? O que a gente pode fazer? Criar um pensamento alternativo. É bom acordar descansado, mas quando isso não ocorrer, eu consigo superar. Assim, é impossível se acordar descansado todas as manhãs. Não dá, cara. A pessoa pode ser a mais saudável do mundo. Ela vai ter dia que ela vai dormir mal, bicho. Se ela ficar com esse pensamento, não, eu tenho que ficar descansado, entendeu? Isso é um pensamento que vai atrapalhar ela mais ainda. Aí você, junto com ela, constrói o pensamento ali, ó. É bom acordar descansado. Mas quando isso não ocorre, eu consigo superar e todo mundo consegue superar. Isso é tão importante, né, Zé Mauro? Porque às vezes a gente esquece ou separa de forma muito marcada mente e corpo. Só que o que a gente pensa libera neurotransmissores, hormônios que vão afetar demais o nosso corpo, deixando ou tenso, ou mais disposto, ou menos disposto, e isso vai trazer uma resposta fisiológica que pode determinar se a pessoa vai passar o dia mais desanimada, mais cansada, mais disposta. Então, as cognições que nós temos, os pensamentos que nós temos, eles influenciam de forma direta o nosso corpo. Sem dúvida. Então, imagina, olha, faz um exercício aí, você que está vendo esse vídeo com a gente. Imagina você com esse pensamento, eu tenho que acordar descansado toda manhã, tenho que acordar descansado toda manhã. Olha para o seu corpo agora e vê como é que você está se sentindo. Não dá uma certa tensão? E se você não consegue acordar, não dá um desânimo assim? Você fala, não acordei descansado, você, poxa, não acordei descansado, o dia vai ser ruim. Olha como é que fica, né? Drogas, eu não acordei descansado hoje, não. Aí um dia fica péssimo, a pessoa começa a perceber que ela está mais cansada do que ela realmente está. Então o terapeuta do sono tem que tentar quebrar esse pensamento, oferecendo um pensamento alternativo. Por exemplo, é bom acordar descansado, mas quando isso não ocorreu, eu consigo superar. Olha o efeito que isso tem no corpo. Dá, eu consigo superar. Estou cansado, mas eu dou um jeito, vou fazer o que dá para fazer ali. Isso. Melhora. Isso. Então isso ajuda no equilíbrio dinâmico que vai ajudar a pessoa a ficar mais engajada, mais disposta no dia, utilizar mais energia para chegar na noite seguinte, descansar, conseguir dormir de fato. Legal, bacana. E aí a gente vai para o último passo, que é mudamos a forma de pensar, agora a gente tem que ir para a prática, né? Tem que ir para a prática. E aí precisa de uma pessoa, precisa de alguém
que vai lá dar mão para aquela pessoa, fala assim, vamos juntos tentar sair da cama todo dia no mesmo horário, vamos juntos imaginar como que seria não ter esse pensamento de que tem que acordar descansado todos os dias. E mais, você pode falar assim, olha, vamos ficar cansado de propósito? Vamos dormir pouco de propósito um dia ou outro para você ver como que você vai ficar no dia seguinte? Então isso precisa de ser uma pessoa, precisa ser um terapeuta do sono, uma pessoa humana, né? Se a gente pode falar assim, uma pessoa humana, não adianta vir um aplicativo, um algoritmo explicando como você deve dormir, se não tiver um terapeuta do sono lá falando, e aí, toda semana você fez isso, não fez aquilo, vamos tentar fazer isso e tal, a pessoa não vai mudar. Precisa de uma ajuda de uma pessoa, um empurrão de uma pessoa que é você, terapeuta do sono, para ajudar o paciente a implementar essas mudanças e ela melhorar o sono dela. Então, pessoal, por hoje é isso. Se você tiver dúvidas aí, coloca nos comentários. Se tiver sugestões, claro que anonimamente, se quiser relatar aí algo que já aconteceu na sua prática clínica nesse sentido, pode falar com a gente também. E nós aguardamos você para o próximo vídeo, né? Tchau, um abraço. Tchau.